Comunicando Direito, Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. La Provence Imóveis, Avenida Sertório, 4500, telefone 4061-9746. Artes Pedras, Avenida Sertório, 4500, fone 33-61-2727, Porto Alegre. Estilo Pisos, Avenida Sertório, 4500, fone 33-62-1818, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa vai ao ar aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13h e às sextas-feiras às 21h. O nosso programa é um programa de debate jurídico sobre variadas questões, né? E hoje aqui a nossa bancada está composta do Dr. Luiz Fernando ao meu lado, abaixo a doutora Márcia Plácido e a doutora Ângela Beatriz da Silva, e temos também abaixo da nossa tela a nossa deputada federal Maria do Rosário, uma deputada de intensa atuação na Câmara Federal representando o Rio Grande do Sul, e é uma honra recebê-la aqui, deputada Maria do Rosário. Eu iniciaria perguntando a deputada Maria do Rosário o que ela acha desse governo Bolsonaro que hoje está fazendo, se não me falha a memória, amanhã faz 1 ano e meio de governo, né? O que ela acha dessa atuação até agora? Na minha opinião, é catastrófica, né? Mas, e como a deputada está lá no meio político, está vivenciando o dia a dia da política brasileira, tem muito mais condições de nos dar esclarecimentos como está a situação, e perguntaria também o que ela acha, como é que nós vamos ficar depois de passar essa crise política e essa pandemia do coronavírus. E aí, deputado? Como vão? Obrigada pelo convite, doutora Luísio. É um prazer estar contigo, com o doutor Luiz Fernando, a Ângela, a Márcia também, pessoas que atuam no meio jurídico, que para nós também é muito importante a gente ter essa consciência de que o Estado democrático de direito depende de regras claras do cumprimento da Constituição e da legislação brasileira. Nenhum governante está acima da Constituição e da norma legal. Não é o primeiro juramento que se faz, e não é uma formalidade, é uma obrigação e uma responsabilidade de todo mandatário, o juramento à Constituição. E eu digo isso para avaliar, mesmo que rapidamente, o momento que nós estamos vivendo no Brasil, que é um momento extremamente difícil. Talvez na nossa geração não tenhamos memória de um momento tão difícil como o desta crise sanitária. Mas a crise sanitária, a gravidade do coronavírus, de todo esse ambiente que nós vivemos no Brasil, que não apenas o Brasil vive, mas que vive de forma mais intensa neste momento, até mesmo que outros países, se dá justamente porque nós temos a concomitância de outras crises. A situação econômica, que já era muito difícil para o Brasil, dado o projeto econômico que reconcentra a renda no nosso país, destrói a ação do Estado, e também a situação política, a instabilidade constante, a dificuldade do governo central, do Poder Executivo, na sua relação com o Legislativo, com o Judiciário, no pacto federativo, que é tão essencial para as políticas públicas. Então, é um governo que cria muitos problemas para os governos estaduais, para as prefeituras. Agora mesmo, para ficarmos no âmbito do coronavírus, a Câmara dos Deputados, no seu trabalho virtual, e o Senado também, o Congresso aprovou recursos na ordem de 39 bilhões de reais, em torno disto, para estados e municípios. Quando nós vamos verificar o que chegou efetivamente desse orçamento de emergência, que era para equipar os hospitais, garantir os equipamentos de proteção individual, e também trabalhar a renda e as condições para que as pessoas realmente ficassem em casa, a solução que se encontrou para atrasar a proliferação, o contágio do vírus, quando nós vamos verificar,
cerca de 1/3 desse recurso chegou ao destino. Os estados e municípios não receberam recurso federal. Então, eu vejo no governo federal vários problemas, mas o principal deles hoje é se importar pouco ou nada com a vida das pessoas. E demonstra esta quando não realiza sua responsabilidade de atenção integral à saúde e à vida dos brasileiros e brasileiras, nem com o orçamento aprovado pelo Congresso, nem executa. Então, há uma ausência de gestão, de governo, e há um tensionamento político permanente, desnecessário ao país num momento como esse, que nós lamentamos e nos resta fazer o enfrentamento e, ao mesmo tempo, apoiar quem quer realizar ações para salvar as vidas, para salvar a economia, para um conjunto de necessidades que o país tem diante do vácuo do governo federal e do envolvimento dos governantes com situações tão terríveis, como nós vamos observando com a prisão desse Queiroz, outras, são coisas horríveis, num momento pior que o Brasil já viveu, como referi no início. Deputada, e passando essa crise, como é que a deputada acredita, como é que vai ficar a situação do país? Eu, na minha opinião, eu entendo que vai haver assim um efeito devastador na nossa economia, na geração de empregos, uma série de coisas. Eu acho que empresas vão quebrar em grande quantidade. Será que eu estou vendo uma coisa que de repente não vai acontecer? Não vai ser tão ruim assim? Olha, eu lamento também ter a mesma visão. O momento é difícil porque o país, a estrutura do país é uma estrutura presidencialista. Nós dependemos muito das ações coordenadas a partir da presidência da República e do seu corpo de ministérios, das iniciativas tomadas. Vejamos, por exemplo, muitos autores e muitos técnicos e a população no mundo inteiro sobre, por exemplo, como utilizar este momento em que mais se demanda questões relacionadas à saúde, equipamentos para a saúde, medicamentos, equipamentos para cuidado, como isso poderia ser uma base para a economia neste momento, com investimentos do Estado. Como também o Estado tem um papel de revigorar a indústria nacional, de não deixar a indústria nacional morrer neste momento. E, sobretudo, não deixar as pequenas empresas morrerem, porque elas geram muitos postos de trabalho. Estes que estão perdendo agora o seu trabalho, porque fecham a porta, o pequeno restaurante, a fábrica pequena, a loja, o setor de serviços, o setor fabril, o agricultor com pequena propriedade, todos esses que estão sofrendo muito e que não encontram um crédito, mesmo que o governo federal tenha depositado, repassado aos bancos, mais de R$1 trilhão já na primeira semana da pandemia, para facilitar o crédito, as medidas não foram acompanhadas de iniciativas para que realmente a pessoa jurídica ou física pequena, não é, pudesse acessar esse crédito com um custo mais razoável. Então, essa quebradeira generalizada vai jogar essas pessoas, está já acontecendo, e jogando esses pequenos empreendimentos que são tão significativos para a economia brasileira em uma condição de indigência. Sinceramente, estes hoje são os que estão perdendo o emprego hoje, terão grande dificuldade de se recolocar no mundo do trabalho logo em seguida, porque é difícil a reabertura destes mesmos empreendimentos que estão fechando suas portas com dívidas, com dificuldades. Então, esse empreendedor, ele está sendo inviabilizado. O que os outros países estão fazendo? Na Itália, França, como eles estão lidando com isso? Eles estão aportando recursos a baixo custo. E aí, só na federação inteira, só quem lida com definição macroeconômica, política financeira, é a União. Não pode ser o governo do Estado, não é a prefeitura, é a União que imprime o dinheiro. Não é nem necessário, do nosso ponto de vista, utilizar as reservas cambiais que são vultuosas do Brasil ainda, que já estão em risco. Mas descentralizar os recursos, fazer ele chegar na ponta, já giraria a economia de uma forma positiva. É a ausência de governo neste momento e um modelo econômico desatento às necessidades do Brasil real que está nos jogando nessa condição mais difícil. Mas eu concordo, Aloysio, com a sua observação. É um momento difícil também para sairmos. Como sair? Com a economia ao contrário. Nós temos que fazer exatamente o que
acontecendo agora. Investir no pequeno, fazer o dinheiro circular do pequeno para o grande, para conseguir fazer a economia produzir efeitos virtuosos de emprego, de renda e de melhoria num prazo mais curto do que nós estamos averiguando acontecerá no Brasil. Agora eu passo a palavra para a bancada para explorar o conhecimento político aí da deputada Maria do Rosário. Quem é que se habilita aí? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a deputada. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a deputada. Primeiramente, parabenizar a deputada pelo excelente trabalho que ela faz. Eu acompanho a carreira política da deputada. Sei que ela foi vereadora desde 93, chegando até hoje é deputada federal. Eu gostaria de saber da questão da educação, já que a deputada, além de ser uma política, é uma professora. Qual foi a contribuição dos ministros da educação do governo Bolsonaro até hoje? Principalmente do Weintraub. E agora esse Decotelli foi nomeado, mas ainda não foi empossado, com um currículo totalmente mentiroso. Gostaria de saber a opinião da deputada em relação às políticas educacionais do país, após a queda do governo popular. Bem, prezado Luiz Fernando, primeiro que eu gostaria assim, de referir que o sistema educacional brasileiro, ele é um sistema que se complementa, a União, os estados e os municípios, como nós conhecemos. Mas ele depende de um fundo, que é o Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. E o Fundeb, ele encerra suas atividades neste ano, de 2020. Depois de 14 anos, ele conclui essa etapa. Anteriormente a ele, teve início no período de governo Fernando Henrique, o Fundef, que fazia o financiamento do ensino fundamental, ali da primeira à oitava série. O presidente Lula, o Fundef concluiu sua etapa ao longo do governo Lula, o presidente Lula enviou para a Câmara dos Deputados e foi construído o Fundeb, que aí saiu de ensino fundamental para educação básica, porque passou a abarcar desde a creche até o final do ensino médio. Então, o fundo passou a ser maior em recursos e beneficiando mais estudantes. Este fundo é formado por recursos da União, na ordem de 10% do fundo, dos estados e dos municípios. Todos os estados, municípios e a União colocam uma parte dos tributos que arrecadam dentro deste fundo, e o recurso é distribuído, redistribuído. E por que isso acontece assim? Porque há municípios muito mais pobres que outros. Então, uma cidade que tenha um ganho muito grande, esse desequilíbrio, ele se resolve quando todos colocam o recurso dentro do fundo e o recurso é devolvido para as cidades de acordo com o número de alunos. Pois, se nós não votarmos, a Câmara dos Deputados e o Senado, até o final do ano, o novo Fundeb, que nós queremos que se torne norma constitucional para não ter mais esta sazonalidade, mas ter uma continuidade assegurada, se nós não votarmos, nós não vamos ter financiamento. Então, os municípios não vão conseguir pagar os salários dos professores, dos servidores, poderá haver complicações totais, sim. A complicação é total, desmonta todo o sistema de cooperação. Até, por que eu estou referindo a isso? Até de forma a informar que eu acho que pode ser assim, extremamente técnico, mas isso é o que garante o dinheiro que paga o funcionamento das escolas. O governo está travando esta votação. Desde o ano passado, nós tentamos que essa matéria seja votada, porque se ela realmente não for aprovada até meados de agosto, setembro, nós não teremos o fundo no ano que vem. E nós temos um plano nacional de educação para cumprir. São 20 metas e diretrizes, mais de 70, da educação brasileira sobre acesso, permanência e qualidade na escola, desde a creche até o pós-graduação. O ministro Weintraub, ele não tomou conhecimento da existência do plano. Ocorre que o Plano Nacional de Educação e o Fundeb são muito importantes. Você sabe por quê, pessoal? Porque o plano, ele não casa com o tempo de governo. A educação é uma política tão complexa que mexe com tanta gente que não dá para a gente ter um plano para cada governo que chega.
tem que ter um plano que atravesse os governos, para que um tenha a responsabilidade de seguir o que estava sendo feito. O outro só pode aumentar aquilo que estava sendo feito. Não pode voltar para trás, diminuir. Só que com o governo Bolsonaro, nós estamos diminuindo. E no centro dessa questão, sem dúvida, está esse ministro, né? O Weintraub, que agora não é mais ministro, mas que ele também... esse governo é um governo em guerra. O problema é que a guerra desse governo é uma guerra contra o povo brasileiro. No caso, é contra os professores, contra a cultura, contra as escolas. Outra hora é contra o Congresso Nacional. Outra hora, que nem esse ministro Weintraub, é contra as pessoas negras, indígenas, os povos, que ele diz, eu não gosto que diga povo indígena, não gosto que diga... Mas a pessoa não pode viver em guerra. Governo não pode viver em guerra. Depois que foi eleito, um governo tem que governar e resolver os problemas concretos da população. É isso que é mais chocante no atual momento político do Brasil, meus amigos e amigas. É que nós não temos um governo realmente resolvendo os problemas do Brasil. Então, sobre esse novo ministro, eu não tenho como um parecer, eu ouvi também pelos meios de comunicação que ele tem dificuldades com o seu currículo, não é? Claro que nós não gostamos disso, porque ninguém mais transparente deve haver quanto a um currículo do que assumir o Ministério da Educação, não é? E isso parece tão complicado, é realmente algo danoso ao interesse da sociedade que estejamos vendo isso. Vamos observar, vamos verificar, vamos cobrar que as medidas da educação no retorno agora da pandemia sejam observadas. E, sobretudo, que ele olhe para os estados que estão com salários atrasados, estão com tantas dificuldades, cumpra o Plano Nacional de Educação e não atrapalhe a votação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Se não atrapalhar, já estará ajudando mais do que o ministro que saiu. A deputada, em relação ao adiamento do Enem, a deputada é favorável ao adiamento em função dessas aulas que estão sendo ministradas por internet, quando a maioria da população não tem acesso à internet, a meios de comunicação? Eu sou favorável ao adiamento, justamente porque eu me preocupo que o Enem é um concurso público, né? Não, a gente pode dizer isso. As advogadas, os advogados me ajudem. Se é um concurso público, a participação nele tem que se dar com isonomia. Então, não há isonomia em fazer um concurso público no atual momento. Por isso, o adiamento é o mais justo, né? Foi tomada com pressão da sociedade uma medida correta, que foi a medida de adiamento. Passo a palavra aos colegas aqui. Deputada, primeiro eu gostaria de dizer que é um imenso prazer tê-la aqui conosco, né? A senhora nos orgulha muito com a sua atividade lá na Câmara de Deputados e nos representa assim, com muita dignidade e muita garra. E em relação à educação que a senhora estava falando, o que parece é que esse governo tem um compromisso com o emburrecimento da população. Não é? Não tem um comprometimento. Doutora Márcia, me permite só uma partezinha. Está chegando o nosso convidado retardatário, doutor Demerval Mucilo Trajano, advogado e farmacêutico, que, como sempre, está chegando atrasado no nosso programa. Já estamos no ar com a deputada aqui, o doutor Demerval, Maria do Rosário, e a doutora Márcia está fazendo uns questionamentos para ela. Depois nós vamos passar a palavra ao doutor. Continua, Márcia. Boa tarde, doutor Demerval. Boa tarde, boa tarde. Então, continuando, deputado, assim, o emburrecimento da população, né? Essa pandemia, né? Toda essa quebradeira das empresas, como já foi dito, né? Foi muito bem colocado pela deputada antes, e a perda de direito. Não é? Porque isso, desde o golpe de 2016, não é assim, já vinha antes, porque não deixavam a presidenta Dilma governar, não é? Depois disso, então, as perdas de direitos, né? Primeiro tinha que tirar a presidenta para que o Brasil pudesse se erguer, depois tinha que fazer a reforma trabalhista, depois tinha que fazer a reforma da Previdência, sempre tinha, né, alguma coisa para retirar da população, para que então a população para que então o Brasil pudesse se reerguer, que a gente sabe que, obviamente, né, não é por aí, porque a deputada estava falando sobre as pequenas empresas, e eu lembro das falas do presidente Lula, que o remédio é colocar dinheiro na mão do povo, né? É o dinheiro na mão do povo que ajuda, não é? O Brasil a crescer.
Mas então eu gostaria de saber o que a deputada acha desses movimentos antifascistas, desse movimento das torcidas organizadas, né? Parece que tem um membro chamado Mendoim ou Amendoim, não é, que estava assim promovendo então uma discussão a respeito disso, porque a princípio parece que a nossa população está adormecida, parece que a nossa população perde os direitos e não tem uma forma, não é, de luta, de uma reação da população. O que a deputada acha disso? Eu penso que as questões que tu coloca são muito profundas e merecem ser uma reflexão mais aprofundada até do que possamos fazer nesse momento. A sequência desse debate é muito interessante. Porque, por exemplo, eu avalio que a nossa população foi tremendamente enganada e entrou em uma linha ilusória, na qual tamanho foi a performance, ou seja, a forma teatral que a política adotou, com movimentações de gritos, de reclamações, quase que de espetáculos, às vezes dantescos, inclusive, mas tamanho foi isso, e a seriedade e o fundamento dos projetos apresentados pelos atuais governantes deixaram de ser pensados no seu conteúdo pela população que fez a opção, que escolheu, enfim, os atuais governantes do Brasil. Por que eu refiro a isso? Porque as pessoas, talvez elas não tenham se dado conta do que significava abrir mão dos seus próprios direitos. Realmente, nós ficamos debatendo questões tremendamente secundárias, questões no plano até de direitos, mas individuais. Foram levantados preconceitos terríveis contra as mulheres, contra os negros e negras, contra os indígenas, contra as pessoas LGBTs. Tudo virou, o Estado laico passou a ter grandes dificuldades. Nós sabemos que o Estado laico é essencial para uma democracia. Não é antirreligioso, ele é a garantia que toda pessoa tenha a sua religião, seu direito individual assegurado, a sua tradição. No entanto, essa mistura, inclusive, com o ambiente religioso, ela nos levou a um adormecimento da consciência para a proliferação de um posicionamento no qual as pessoas acabaram aderindo a um projeto que lhes prejudicou. Elas perderam seu emprego, mas estavam aplaudindo que alguém falava mal contra uma pessoa, porque aquela pessoa, enfim, era uma pessoa LGBT. Né? Então, as pessoas trocaram. Tudo isso, na minha opinião, foi uma construção cultural extremamente discursiva que levou a um certo transe sobre as questões reais que as pessoas sentem. Perderam direitos trabalhistas e, ao mesmo tempo, aplaudiam discursos lá de que a reforma trabalhista iria dar alguma garantia da geração de empregos. Ora, a reforma trabalhista não gerou um emprego. Ao contrário, hoje a gente vê as pessoas andando por aí de bicicleta ou a pé, carregando a entrega de mercadorias ou de mantimentos sem qualquer direito. Neste atual momento, essas pessoas estão sujeitas a esse vírus, mas elas estão sujeitas, além do vírus, que é mortal, elas estão sujeitas ao adoecimento sem seguro, qualquer da sua vida. Todos aqueles que foram trabalhar no Uber, todos aqueles que foram trabalhar em outros aplicativos, as pessoas foram perdendo a referência. O Estado deveria oferecer garantias, deve oferecer garantias trabalha e ao ser humano. E eu creio, Márcia, que isso nos fez perder muito no último período. Porque nós paramos de dizer o que eram os direitos. Nós paramos de dizer, e temos que recuperar esse sentido, de que o ser humano, ele participa de uma coletividade, e como cidadão e cidadã, ele contribui, e ao contribuir com essa coletividade, ele também deve ser cuidado pela coletividade. Quem é a coletividade de forma estruturada? O Estado. O Estado deve prover ao idoso, à criança, ele deve erguer as pessoas da condição de pobreza extrema e não jogar as pessoas numa condição de pobreza extrema, protegendo quem já tem tanto. Né? Então, eu não sei se eu respondo a tua questão, porque ela é muito profunda, ela é o certo que nós chegamos até aqui. Mas eu também vejo um despertar de cidadania, porque quem imaginaria que das torcidas organizadas tivéssemos uma visão
importância da democracia. Quem sabe a democracia não está falando com outros segmentos. Não sejamos nós mais, não nós, assim, que disputamos eleições, que participamos dos partidos, quaisquer que sejam, a falar da democracia, mas as pessoas começam a dizer que a democracia é fundamental para tudo que existe. Sem democracia, nem falar, quanto mais assegurar os seus direitos. Né? Então, eu acho que é um momento singular, a nossa geração está vivendo e vai ter que dar soluções para isso que nós estamos vivendo. E doutora Ângela? Até porque, talvez, em função da demonização dos políticos que aconteceu com a Lava Jato. Eu concordo totalmente com isso. Acho que foi extremamente corrosivo. E tu não substituis a política por nada. A política não pode ser substituída por qualquer outra coisa, porque o contrário é o autoritarismo. O contrário das instituições políticas, do voto livre e da liberdade de cidadania, que não se resume ao voto, mas aos valores cívicos de uma nação. Assim, não é da moral cívica que a gente tinha antigamente, mas cívico de civismo, de somos parte de uma civilização. Né? Eu acho que isso me chama muita atenção isso. A demonização da política faz exatamente o que os maus políticos gostam, é tomarem o poder sozinhos. Tem, doutora Ângela? Nossa, estou aqui encantada, ouvindo, poderia ficar ouvindo a noite toda a deputada falar sobre questões do nosso país. Mas, deputada, é um prazer muito grande tê-la no nosso programa, né? E eu gostaria de perguntar para a senhora, assim, de colocar, né, que é muito difícil ser mulher no nosso país. É muito difícil. Né? E a violência doméstica é algo que sempre assombra os lares de todas as camadas sociais, né? Independente de qualquer, né, condição financeira, cultural, intelectual, enfim. Na pandemia, né, se vê que esse número de violência, né, vem aumentando crescentemente. Como a senhora vê essa questão? Eu consegui aprovar um projeto de lei há cerca de 2 semanas na Câmara dos Deputados, no Senado também, então já concluiu sua tramitação, está aprovado, e aguarda a sanção presidencial. O projeto de lei 1291, que aborda justamente, no período da pandemia, quais as necessidades que o sistema de proteção à mulher deve enfim, assegurar para cumprir na totalidade a Lei Maria da Penha. Eu fiquei muito satisfeita na tramitação, doutora Ângela, porque ao apresentar essa matéria, eu construí com pessoas aqui do Rio Grande do Sul, com mulheres, até fico à disposição de vocês também para a construção de projetos. Eu acho tão bacana a gente poder construir projetos de lei e dizer, né, por exemplo, esse projeto não é meu, mas pertence à Rúbia, pertence à Télia, no caso, esse que nós aprovamos, e tantas outras mulheres. E lá na Câmara dos Deputados, foi uma satisfação muito grande ter contado como coautoras 35 deputadas de todos os partidos. Metade da bancada feminina assinou. E nós conseguimos aprovar. Justamente por este diagnóstico que a senhora apresenta. A pandemia, ela acabou potencializando situações de violência e diminuindo condições de atendimento. Isto nos fez criar uma lei. Como eu disse, não foi sancionada ainda, eu tenho dúvida se será. Nós temos dúvida se será. Foi aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado, com várias contribuições. Mas, se não for sancionada, que não seja vetada, para nos dar oportunidade, pelo menos, do Congresso fazer a sanção. Né? Mas a lei diz o seguinte, ela integra o Disque 180 e o Disque 100 para a proteção das mulheres, de que quando um telefonema é recebido em qualquer canal de denúncia, tem que mover rapidamente a rede de atendimento. O projeto de lei também, se for sancionado, ele cria um mecanismo automático de proteção das medidas previstas na Lei Maria da Penha, como o afastamento e outras, porque isso facilita muito para quem já tinha medidas protetivas determinadas no início da pandemia. Então, durante a pandemia, essas medidas poderão ser automaticamente ampliadas no tempo. E também integra, com o mesmo sentido de proteção, as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente para as crianças,
o Estatuto do Idoso para os Idosos e na Lei Brasileira de Inclusão para as Pessoas com Deficiência. Mas o diagnóstico que eu faço dessa condição das mulheres no Brasil é que nós precisamos de uma virada cultural total. E aí isso, a gente não consegue a lei não dá conta da mudança da cultura, ela contribui. Uma lei pode contribuir com uma mudança cultural. Por isso eu acredito em legislar, em atuar de forma positiva, atuar na lei. Trabalho muito com a legislação. Eu acredito muito em produzir legislação. No caráter cultural que ela tem, além da dimensão coercitiva ou de organização que o Estado exerce através da legislação. Mas a outra parte não está sendo feita, que é a mudança nas estruturas de pensamento. Ao contrário, como disse a doutora Márcia antes, quando nós tentamos trabalhar isso nas escolas, veio todo aquele ataque, não pode se falar de gênero, não pode se falar disso, não pode se falar, não é? E nós estamos há quanto tempo sustentando que as escolas têm que pensar sobre isso? Que é de pequenos, que nós temos que começar a formar uma geração onde os homens não sejam violentos e as mulheres tenham condições de igualdade, homens e mulheres tenham um lugar de igualdade, que, aliás, é um lugar que a Constituição assegura. É cumprir a própria Constituição. Então, eu vejo que o papel que nós temos educativo é o mais importante. Eu até concluo dizendo, na minha forma de ver, era o que eu queria quando eu entrei com aquele processo. E quando eu entro com os processos, eu entrei já com inúmeros processos, já ganhei vários processos, já perdi, mas os que eu ganhei de pessoas públicas que me atacaram, até por coisas que eu não disse, e começam a mentiras, as fake news, os processos que eu ganhei e o dinheiro desses processos que distribuí para as entidades de mulheres tinham exclusivamente esse caráter pedagógico, da gente dizer nenhuma mulher deve, em nenhuma circunstância, baixar a cabeça para nenhum autoritário, para nenhuma violência. E aquelas que estão enredadas em relações, inclusive no ambiente doméstico, onde é muito mais violento até do que no ambiente público, aquelas que estão enredadas de tipo afetivo, emocional ou financeira, devem encontrar apoio. E a Lei Maria da Penha resolveu isso. Olha, quando uma relação está desequilibrada ao ponto de uma pessoa ser vítima de violência física, sexual, patrimonial ou psicológica, a ação pública é favorável à vítima. E esta ação, a atuação pública, o Estado brasileiro, as estruturas do Estado, acolhem a mulher e a protegem. E aí concluo, para fazer uma reflexão contigo, Ângela, porque o que nós descobrimos na pandemia é que nós não tínhamos mais nem números corretos sobre qual é a violência, dada a dificuldade da mulher em uma unidade de saúde. Ela não vai na unidade de saúde, porque tem coronavírus, como é que ela vai lá? E é onde ela vai para ser atendida, mesmo quando ela não denuncia. Então, nós paramos de ver a mulher, mas ela não significa que ela está parando de morrer. E aí nós descobrimos o aumento da violência pelo feminicídio. Olha como é importante a lei. Há pouco tempo atrás não existia a lei do feminicídio. Sempre tem aqui, tem minhas leis aqui. A lei do feminicídio, que possibilita registrarmos o que é a violência. A gente poderia continuar dizendo que é motivo torpe. A gente poderia continuar dizendo que é um homicídio. Não, mas nós que temos o legislador e as legisladoras, sobretudo nós mulheres, é que escrevemos essas leis. A Maria tem essa aqui. Por que nós fizemos isso? Porque nós não queremos mais que essa violência seja invisível. Não pode. A invisibilidade, ela ajuda o agressor. E agora, eu começo a falar, até me empolgo com indignação, porque o Ministério da Justiça lançou uma norma técnica que está assinada, já está assinada pelo atual ministro da Justiça, e coloca todos os casos de feminicídio sigilo, como casos sigilosos, de não conhecimento público. E nós não podemos aceitar isso, nós já temos medidas para ajustar a medida do Ministério da Justiça. Mas a quem interessa que os feminicídios não sejam públicos, que não seja conhecido quem matou mulheres? Olha, sinceramente, eu não vejo por que nós temos que proteger o agressor. Eu não vejo por que nós temos que proteger um feminicida de ser reconhecido como tal. Não vejo por quê. Não há motivo para estes casos serem, a não ser um a um,
que um juiz determine razões específicas por um filho envolvido, por não sei, sabe-se lá, os horrores que acontecem, não é? Mas, no geral, pode haver enfim, inquérito, procedimentos sigilosos, todo caso de feminicídio, que é o que o Ministério da Justiça quer fazer agora. Então, não sei se eu tinha respondido também, porque, na verdade, devia ser um bate-papo. Respondeu. Eu sigo falando, eu também não. Pode me interromper. Mas pode seguir falando, porque é muito bom escutar tudo isso, porque se vive sempre, né? Assim, a gente viu quando esse governo assumiu, criou o Ministério da Mulher e botou aquela ministra lá, né? Que foi um retrocesso em tudo que se já tentava, né, já tinha conseguido, no momento que fica doutrinando, né, que menina veste rosa, menina veste azul, menina é princesa, menina é príncipe, né, as mulheres têm que obedecer aos homens e por aí vai, né. Então, assim, é um trabalho realmente, eu acho que muito mais difícil hoje, né, esse trabalho que a deputada faz e que as mulheres vêm tentando, né, se impor, né, não se submeter mais a qualquer tipo de violência, mas é muito difícil, porque esse tipo de ensinamento, né, quando a ministra Damares fala, eu vejo assim que grande parte da sociedade ainda aceita isso, acolhe isso como certo, né? Então, eu acho que é um momento bem difícil para nós, mulheres, para os direitos, e também muito importante que exista esse trabalho que a deputada faz, né? E esse projeto que eu espero que seja sancionado, também acho difícil, mas espero, né? Então, assim, é muito triste, eu vejo assim, como cidadã brasileira, como mulher brasileira, eu estou vivendo um momento muito triste, é assim que eu me sinto em relação a como se tratam as mulheres. Sempre trataram mal, mas parece, né, quase sempre, a gente sempre teve que lutar, mas parece que agora está muito mais difícil porque vem do presidente, né, do governo federal, vem todo essa construção de que seria uma mulher ideal, talvez dos anos 50, 40, não sei, né? Então é importante que a gente saber que existe, né? Que vocês estão lá lutando para que isso não se concretize, né? Acho que eu gostaria de colocar assim, ó. Essa é a PL 1291, não é, deputada? Exatamente. E uma coisa que eu achei muito interessante é que nos casos de feminicídio, estupro, suspeitas de violência sexual, o atendimento é domiciliar. É o que nós construímos. Nós construímos justamente com o objetivo de que, mesmo que as denúncias, porque abre a possibilidade das denúncias online também, mas nesses casos, a delegacia tem que se dirigir aonde a vítima está. Muito bom. Nós criamos isso até como uma forma de proteção da mulher, porque nós estamos em pandemia, mas eu acredito que pode vir a ser um modelo para ser utilizado também em outros períodos, não é? Não seria tão complicado, ou seja, ela ser atendida onde ela está, que talvez não seja nem a casa dela, porque muitas vezes ela fugiu da casa dela para sobreviver, né? Às vezes é casa de uma amiga, às vezes, mas ela andar por ali, quando ela tem um risco, agora tem o risco do vírus, mas o agressor é algo. E olha, eu sempre digo, quando a gente fala da violência contra a mulher, nós aqui, nós três que estamos aqui com esses senhores, a quem nós agradecemos por compartilharem a nossa causa, porque estamos juntos, mas vocês podem ter certeza, nós sempre temos alguma história de violência, nós ali, ou de alguma forma, nós estivemos junto da violência. Foi conosco, foi com irmãs, foi com amigas, foi com pessoas muito próximas. É algo grave, não é algo, nós não falamos da outra mulher, nós falamos de nós mesmos. E coerentes com o todo. Eu acho que a gente saber se colocar também é importante. Doutor Demerval,
Está aí todo silencioso. Vamos lá, vamos explorar o conhecimento da deputada. Eu tô emocionado vendo a deputada falar. Eu sou um fã inconteste dela. Deputada, a senhora talvez não me conheça, mas eu viajei com a senhora para Brasília uma vez, com a senhora e Dionilson Marcon. A senhora gentilmente me tiramos uma foto, até posto com orgulho no meu Facebook. E a senhora é uma pessoa que as 2 vezes que eu tive 3 vezes. Uma vez eu viajei com a senhora e nas outras 2 vezes que eu fui lá, eu vi a senhora na tribuna defendendo o Rio Grande do Sul. Numa das vezes, a senhora defendendo o pequeno agricultor, a pequena lavoura do gaúcha, e numa outra vez a senhora falando dos medicamentos que está faltando nos postos de saúde do nosso estado. Então, eu sou um fã inconteste da senhora. A minha colocação é, será que não poderíamos, pelo menos agora nessa época da pandemia, ou darmos uma trégua, ou nos unirmos, porque vários países do mundo estão unidos para sair mais fortalecidos e mais rapidamente da pandemia. E eu acho que tem que ser 2 coisas levadas em conta. A questão econômica, sim, e a questão de saúde. Porque o Brasil, nós precisamos da nossa população saudável, curada, protegida do coronavírus, mas também a economia precisa estar pujante para quê? Para que a gente não vire uma Venezuela, não tenhamos dificuldade financeira logo ali na frente. O que a senhora dessa opinião, deputada? Olha, eu creio, doutor Dermerfal, que a Câmara e o Senado estão dando um bom exemplo. Nós votamos as matérias. Então, eu acho que o lugar que tem construído essa unidade tem sido o parlamento, né? Porque nós votamos uma matéria, porque é do governo ou é contra o governo, nós votamos uma matéria de acordo com o interesse da população. Isso. Por isso, aprovamos a renda básica emergencial, aprovamos questões relacionadas ao pagamento de energia elétrica, de água, o não corte, a distribuição da merenda escolar, a compra de alimentos, a garantia da compra da merenda escolar, mesmo sem que os alunos recebam na escola, mas que vá para casa das crianças. Tem muitas medidas que a Câmara e o Senado têm aprovado. Mas a dificuldade que nós temos no Brasil hoje, como eu dizia até ao doutor Aloysio, é que não contribui esses movimentos para fechar o Congresso, fechar o Supremo, intervenção militar, nada disso contribui. Nós precisaríamos hoje estarmos focados em aspectos que são os seguintes, na minha opinião. Como garantir a vida das pessoas no Sistema Único de Saúde? Garantir a vida dos servidores e garantir a vida da população. Isso, para mim, é a primeira questão. Segunda questão, como garantir que as pessoas não percam renda, emprego e as empresas não fechem. Junto. Eu acho que nós poderíamos estar fazendo isso junto. Mas eu realmente não consigo acreditar que quem, em meio a esta pandemia tão grave, não conseguiu descobrir em si a generosidade de um trabalho unido, ter alguma condição de trabalhar no pós-pandemia. Como também no início eu estava dizendo, eu vi que os respiradores, por exemplo, custaram 40 mil, e mais de 250 mil. Eu fico imaginando se a compra fosse centralizada, se a compra fosse no governo federal, distribuído de acordo com as necessidades dos estados. Nós teríamos um preço único, teríamos mais capacidade. Eu tenho muita crítica ao presidente norte-americano, mas veja, o presidente norte-americano, não gosto da atitude dele com os migrantes, eu acho muito belicista, mas ele determinou a conversão da indústria nacional dos Estados Unidos para se colocar na fabricação de respiradores e outros equipamentos. Tem uma lei lá, né, para isso, né? No Brasil nós não tivemos isso. No Brasil nós estamos importando até máscara. Será que nós não temos indústria têxtil? Nós não temos nada mais aqui que possa ser valorizado, que o governo possa comprar. Então, eu não gostaria de fazer um discurso só com o governo, mas é que o governo está dando no principal, que é manter as pessoas vivas. E acho que os governadores também têm muita dificuldade hoje, porque eles estão tentando,
É verdade. Eles estão tentando, mas eles não contam com a mesma máquina que a União Federal tem e que deveria se colocar à disposição dos governos estaduais. Deputada Maria do Rosário, pelo que se tem no seu currículo, a deputada sempre exerceu o cargo no Legislativo. Não tem intenção de ocupar um cargo no Executivo, Prefeitura de Porto Alegre, Governo do Estado do Rio Grande do Sul? Não tem essa aspiração? Bom, minha experiência no Executivo foi no Ministério, na pasta de Direitos Humanos, no período do governo da Dilma. Aí era um período no Executivo, que eu me licenciei da Câmara para poder exercer. Olha, no futuro, eu penso em retornar. Eu penso em um dia ser candidata. Gostaria de ser prefeita da minha cidade. Eu gostaria que fosse governador. Obrigada. Vamos ampliar o... Não, mas assim, eu já concorri a prefeita de Porto Alegre, né? Na vice do Fogaça. Sempre que eu encontro Fogaça. Na vice do Fogaça, eu me lembro. Eu fui candidata a vice do Raul Ponte, depois eu fui candidata a prefeita em 2008. Exatamente, me lembro. Eu perdi a eleição para o Fogaça. E eu sempre digo assim, que era praticamente impossível ganhar do Fogaça, porque ele tem uma música linda para a cidade. A música elegeu ele. Mas ele é meu amigo, então eu digo para vocês que não tenho, assim, nenhuma... Eu gostaria, tinha planos, eu saí daquela eleição como quem olha para a cidade. Eu sempre acho que eu tenho que fazer mais, onde quer que eu esteja. Eu falei em governo, deputado. Eu falei em governo porque, se não me falha a memória, eu acho que nós tivemos uma única governadora, que foi a Ieda Cruz, né, que não foi uma experiência muito boa. Quem sabe a deputada como vai tirar essa má impressão da primeira mulher que ocupou o nosso governo, né? Olha, se eu tivesse a oportunidade de um dia estar no Poder Executivo, eu gostaria de... Claro, nessas eleições eu nem apresentei o meu nome, porque eu senti também na vida política uma dificuldade muito grande que foram as fake news. Então, hoje, enfrentar uma eleição majoritária sem conseguir resolver esse problema das mentiras, sendo uma pessoa que defende os direitos humanos, eu defendo mesmo os direitos humanos. Eu acredito que eles são a civilização, eles são o fundamento que as pessoas podem encontrar em suas diversas filosofismas que nos dizem o que é prioritário, que é proteger a vida humana. E eu apanhei muito por conta disso. As pessoas deixaram de compreender o que era o direito de defesa, o que é o trabalho da gente. Foi muito difícil. Mas, mesmo assim, eu fui reeleita, eu fico muito grata ao povo gaúcho, porque, né, me coloca para fazer as coisas que eu considero que são importantes, e quero sempre servir a essa comunidade. E, se um dia tiver a oportunidade de estar no Poder Executivo, quero ser uma pessoa muito próxima, sei lá. É muito melhor a gente manter uma proximidade, criar mecanismos, contatos. E hoje em dia a gente até conta com este tipo de contato aqui, que cá para nós pode ser o desbravar de novas formas de trabalho, que não dispensa o olho no olho, mas que ajuda bastante também a gente estar junto aqui. Não é verdade? Eu queria agora fazer um elogio à deputada Maria do Rosário. Eu acho que ela não deve ter esquecido um fato ocorrido há mais de 20 anos atrás. Eu estava visitando um cliente no Parque dos Maias e conversando com o meu cliente lá, ele me contando, teve aqui ontem a candidata Maria do Rosário, visitando aqui, está visitando todo o bairro. E quando não foi a minha surpresa, que a deputada foi a vereadora mais votada em Porto Alegre. Não sei se foi há 20 anos atrás. Então, parece que ela visitou, parece que praticamente todos os lares de Porto Alegre. Estou certo ou errado? Foi uma felicidade para mim, porque eu gosto disso. Isso mostra assim, aquela vontade. São pessoas que já foram talhadas para a política, né? Para fazer um trabalho intenso desse aí, né? Não é qualquer candidato que se dispõe a visitar. Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. Doutor, é o seguinte: não há honra mais maior do que ser escolhido pelos seus pares, pelos seus cidadãos, do que para representá-los, né?
Então, eu acho isso, sim, a maior honra que eu poderia ter. Eu valorizo muito. Não só quem votou em mim, porque eu acho que depois de eleita, eu tenho uma responsabilidade com a coletividade também. Fazer o que é certo. E, ó, por isso que a senhora se reelege sempre. A senhora é uma pessoa que foca no nosso Estado e a senhora não é só na hora da eleição. Por isso a senhora sempre se reelege. Não, e era isso que eu queria colocar, doutor Demerval, porque o doutor Aloysio disse, né, assim, que é talhado para ser político, né, pelo fato de gostar disso, de visitar as pessoas, mas isso eu vejo mais isso, não querendo puxar a brasa para o governo popular, mas assim, para os candidatos, não é assim, que tem uma tendência mais progressista, porque a gente via assim, o Dória com nojo de comer um pastel, não é assim, porque tem certos políticos que a gente observa que eles não têm intimidade com a população, eles não querem proximidade com a população. Exato. E a gente vê assim um momento assim no nosso governo anticivilizatório. E daí eu fico chocada com as pessoas que puseram esse governo, né? Esse governo tão à extrema-direita, tão reacionário, tão raivoso, tão ressentido, não é, doutora Ângela? Que as pessoas colocaram, né, assim, parece que as pessoas perderam completamente a civilidade, as pessoas assim, são só instinto. Eu estava assistindo alguma coisa em alguma live, né, que alguém disse o seguinte, eu acho que a deputada colocou isso também, sobre as falas, não é? Pelo seguinte, eu posso não concordar, né? Eu estou dizendo o eleitor, né, que colocou essa pessoa lá naquela cadeira. Mas assim, eu posso querer manter os meus direitos, mas desde que ele agrida o negro, o LGBT, que ele agrida, não é assim, as minorias, né, entre aspas, então, assim, vale o meu voto para essa pessoa. Eu sei que aqui nós temos, aqui entre nós, um eleitor do Bolsonaro, não é? Mas, sinceramente, assim, eu não... Gente, eu acho assustador isso, né? Essa coisa anticivilizatória. Daí a deputada disse, né, falando sobre os direitos humanos, as fake news, as mentiras e tal. E eu estive num curso em que a deputada esteve... Mas, doutor, eu já votei no Lula também, né? Como? Márcia. Eu já botei no Lula Márcia, também. Querido Aloysio, Paulo, Ângela, eu me comprometi de chegar ao de dentro dessa sala aqui onde eu estou, e agora eu tenho que estar com o pessoal lá. E realmente já está terminando realmente o horário do nosso programa. Eu já ia pedir. Perdão, Márcia, viu, por te interromper. Não, perfeito. Não, eu só queria... A colocação é que agora não vai mais dar tempo, deputada, era sobre processo que conseguiu ganhar do Bolsonaro, não é? Essas agressões, essas coisas todas. Vamos deixar isso para outra oportunidade. Que são propagadas. A deputada já está convidada para próxima oportunidade futuro. Também. Exatamente isso. Vamos continuar, porque Márcia, conversa... Eu só te digo uma coisa. A conversa estava tão boa que nós nem sentimos o tempo passar. Correto. É isso. E eu prefiro que nesse plano, né, a gente possa, inclusive, conversar sim, em algum outro momento, até para as mulheres se sentirem empoderadas, de procurar um advogado, uma advogada, entrar com o processo, buscar os seus direitos, né? Agora, eu diria para ti o seguinte, eu prefiro... As pessoas dizem assim para mim, Maria, a mulher que aquele sujeito, não sei o quê, fez aquela agressão. Só eu prefiro ser uma mulher que o derrotou na justiça, que muda toda a perspectiva, o olhar, né? Quando tu busca o teu direito e tu recebe e tu tem confirmado que tu tinhas razão, tu te sente forte para seguir em frente. Mas eu não me sentiria forte se não fossem vocês. Se não fossem vocês também, mulheres, por isso que eu tenho obrigação de passar para vocês isso e de ajudar todas as mulheres e todas as pessoas que precisarem de mim, eu estou à disposição, vou tentar ser uma pessoa aberta a que as pessoas cheguem. Perdão, então, eu vou entrar se vocês quiserem. Ana Tereza, lá do Ceará. Um fórum adequado, né, deputada? Um fórum adequado, não um fórum privilegiado. A deputada buscou o fórum apropriado para a questão, e não um fórum privilegiado como uma coisa benefício. Isso mesmo. Então, Exatamente. Eu agradeço. Eu me despeço de vocês, perdão, gente. E nós só temos a agradecer. Obrigada. Numa próxima oportunidade, estaremos novamente juntos. Abraço. Abraço. Estar com vocês. Nós que adoramos. Prazer foi nosso.
Pois é, pessoal, vamos então nos despedir, que o nosso horário já está no final. Considerações finais para nós encerrar o nosso programa. Adorei, porque assim, o empoderamento feminino maravilhoso, uma pessoa que luta pelos direitos da gente, foi assim lindo de ouvir o que a Maria do Rosário eu já falei em um programa desses que a gente faz aí, há uns meses atrás, que eu não votaria no Bolsonaro, porque eu jamais votaria num homem que tratasse uma mulher do jeito que ele tratou a deputada federal Maria do Rosário. Então, assim, hoje vendo ela falar sobre isso, né, do empoderamento das mulheres, do projeto de lei que ela criou e que tomara, eu acho que se ele tiver 2 neurônios funcionando, ele vai aprovar, porque seria picuinha ele não aprovar um projeto de lei da Maria do Rosário, onde foi aprovado por todos, né? Teve votação unânime. Mas é a cara dele, não é, doutora? Vamos ver se ele vai sancionar. Quem mais tem Mas consideração? ela é uma pessoa. Nosso programa já está passando do ar, gente. Doutora Luiz, eu estou falando só queria agradecer a presença tá estourado. Foi uma aula de civilidade e de conhecimento de causa. Perfeitamente. É uma deputada que nos representa muito bem no Congresso Nacional. Eu acho que nós temos muito mais assunto ainda para conversar com ela. Exato. Vamos falar um pouquinho rapidinho, doutor Luiz? Hoje. Como? Tá. Vem as colegas... Terminou? Não, Rosário Soa, que teria o meu voto pela capacidade e pela defesa do interesse do nosso Estado. É isso aí. Dito isso, eu agradeço a presença dos colegas aqui na bancada de hoje e agradecendo aos nossos fiéis telespectadores pela sua audiência e me despeço em nome da bancada, dizendo que nos aguardem até o próximo programa.